Vamos chamar nossos painelistas, vou usar a cola. Nosso primeiro painelista, ele é advogado, especialista em direito imobiliário, tem um dos maiores podcasts aí do Brasil, vai poder comentar pra gente. Douglas Vilar, sobe pra cá. Salva de palmas, pessoal. Boa, nosso segundo painelista, ele é lá da minha terra, mudei agora pra Floripa. Ele tem uma das grandes empresas aí de vistoria, especialistas em vistorias imobiliárias, Diego Oliveira. Salva de palmas. Esse agora eu cresci junto. A gente cresceu junto na empresa, especialista em garantia de locação, morava comigo lá em Goiânia, até que mudou para Curitiba. Bruno dos Santos. Ali. Só o nome deles falou errado. E por último, o nome deles falou errado. É Bruno Maximiza. Bruno Maximiza, isso aí, conhecido. Inclusive a filhinha dele que tava chamando no megafone, não sei quem viu, ela que tava no megafone. E o último, e super importante, eu sou clubista para falar, ele é nosso grande mentor da parte educacional dentro da Maximiza, nosso mentor em oratória, é o cara que nos incentivou a fazer o evento, incentivou a fazer a Academia Maximiza. E, bom, sem mais delongas, né? Rafael Alves, nosso mestre de cerimônia, Piu Piu, ou então Harry Potter, o que vocês preferirem. Bora lá, turma, bater um papo um pouquinho aqui com essas três feras sobre rescisão. A gente sabe que a rescisão é onde o BO mora, né, senhores? Então, no começo da locação tá todo mundo feliz, é primeiro amor, tá todo mundo contente, pega a chave. E na rescisão, depois de 1, 2, 3, 5, 10 anos, é que os problemas começam a aparecer. Posso dizer que os problemas começam a aparecer por dois quesitos, que seriam vistoria e segurança, Diegão? Posso dizer que eles começam ali, tudo começa e na hora que a vistoria tem que aparecer, essa segurança ela é frágil e aí ali que o problema começa na rescisão? É ali que começa. Boa tarde aí para todos, prazer falar aqui com vocês. É na vistoria que o problema começa, mas Rafa, o problema maior está e onde, para a gente introduzir aqui o nosso tema, onde o pessoal saber onde começa a vistoria. Porque a gente está falando de rescisão, na cabeça vem vistoria de saída. Uhum. Mas a gente esquece que a vistoria de saída ela é um produto de toda uma locação que veio de uma vistoria de entrada que começou lá no início da locação. E muitas vezes a gente faz a vistoria de entrada rapidinho, assina o contrato aí para pegar a chave, depois contesta, depois lê para bater a meta e um abraço. E aí esse problema vai vir lá na vistoria de saída, na rescisão, 3 anos depois. Então, a gente pode pensar em a segurança que pode ser garantida efetivamente pela vistoria lá na entrada, que o cara pode não ter feito e aí deu ruim. E, obviamente, a gente pode pensar em contrato e questões jurídicas também, que aí é a tua praia, né, Douglas? Como você enxerga aí o jurídico complementando o operacional de vistorias? É verdade. É interessante. Boa tarde a todos. Uma alegria poder estar aqui com vocês. Que algumas imobiliárias ainda hoje acabam usando a vistoria de saída do imóvel anterior como supostamente sendo a vistoria de entrada. E isso causa, assim, um pânico, tanto nas seguradoras quanto nos advogados quando vão fazer qualquer indenização. Tem que tomar cuidado, né? Acho que o principal ponto é você ter lá aquele laudo de vistoria bem feito por uma empresa profissional. Eu gosto de usar o exemplo assim de cada macaco no seu galho, né? Então, não dá para aquele corretor que está lá fazendo foto de anúncio, descrição do imóvel, anúncio do imóvel, atendendo o cliente também querer ir lá fazer a vistoria. Até porque se lá na frente der um problema, como que ele vai ser testemunha da condição do imóvel? Se ele meramente, se ele é parte, né, do negócio. Então tem que tomar muito cuidado, vistoria de entrada é uma coisa, de saída é outra. E, mais importante, né, Bruno? É você colocar o nome certo nas coisas, né? Eu posso chamar lá, a seguradora vai indenizar uma pintura perfeita, linda, magnânima, fantástica ou não? Pintura ok.
Pintura ok. A vistoria tem um monte de ok. E a lápis, né? Alguém usa vistoria manual ainda, turma? Quando eu entrei no mercado era vistoria manual. Ó, ok, lápis. Na prancheta. Na prancheta. Ô, time, coloca só, por favor, o timer mais pra gente aqui, que não dá pra gente ver direito. No nosso retorno, ele tá meio coberto aqui. Brunão, aê, obrigado. Brunão, a bola que o Douglas jogou é boa, né? Como que a gente assegura isso, caso a vistoria com segurança jurídica, com o que a garantia lá realmente vai respaldar? Como que essa turma pode fazer isso de uma forma funcional? Boa. Costumo dizer que toda imobiliária, para ter uma locação bem sucedida, ela tem que ter um parceiro na área jurídica para dar um embasamento para um contrato bem feito, com cláusulas amparadas pela lei do inquilinato. Tem que ter também um bom parceiro na área de vistorias, que seja um vistoriador da própria imobiliária, mas que tenha conhecimento, embasamento para fazer um bom laudo de vistoria. E não menos importante, um parceiro na área de seguros, de garantias, que possa ajudar a imobiliária a lidar com essa parte final, que costuma ser um calcanhar de Aquiles de qualquer imobiliária, dor de cabeça de qualquer imobiliária. Então, o seguro está aí para poder ajudar as imobiliárias a proteger o dono do imóvel. Então, muitas imobiliárias acabam vendendo essa ideia do seguro para o inquilino, mas o seguro, ele é do proprietário. Muita gente nem sabe disso, mas o segurado, no seguro fiança, é o proprietário do imóvel. Então, você, enquanto imobiliária, precisa pensar na garantia, na segurança para o dono do imóvel, e não vender só a ideia para o inquilino. Por mais que ele seja o responsável pelo pagamento, mas o segurado, o beneficiado, é o proprietário, e vocês representam o proprietário, vão defender o interesse do proprietário, isso que é mais importante. Boa. A gente estava falando ali antes de começar o painel, né, de como muitas vezes é necessário a gente amarrar uma coisa na outra de forma que todas as partes entendam. E aí, turma, o que eu acho importante para vocês que estão com a gente aqui hoje com essas 3 feras desse painel? A gente vai abrir para perguntas para vocês daqui a pouco, vamos passar o microfone aí no meio. Então, se você tem alguma dúvida que você quer fazer direto aos meninos, anota, ou no seu caderno, ou no seu celular, tá? Que daqui a pouco a gente vai rodar microfone para vocês poderem fazer perguntas aí diretamente aos 3. Você falou da vistoria começar do jeito certo, o Douglas falou de não usar a vistoria de saída como a de entrada, né? Para a turma aqui que ainda tem um processo muito tradicional, muito talvez ultrapassado de vistoria, o que a gente pode deixar de boas práticas para protegê-los? Boa. A gente costuma orientar para você iniciar a vistoria de entrada já no agenciamento do imóvel. Então, quando o proprietário deixa o imóvel na imobiliária, não precisa fazer uma vistoria completona, mas faz pelo menos um checklist com esse proprietário para você saber como esse imóvel está entrando na imobiliária. Porque às vezes fica lá 1 mês, 2 meses, sendo anunciado e esse imóvel ele está sujeito a tudo que pode acontecer numa visita. E aí o proprietário vai dizer, olha, isso não estava assim, e você vai dizer, estava, porque não foi alugado ainda. Daí já começa o conflito e o embate. Para o locatário, a vistoria de entrada, ela começa não quando ele assina, quando ele visita o imóvel. Então, muitos de vocês aqui, com certeza, antes de assinar o contrato, o inquilino falou, olha, eu visitei o imóvel e eu vi que tem uma mancha, tem um vazamento, tá sujo, tá isso, tá aquilo. Você acha mesmo que esse inquilino já não fez a vistoria ou que ele não vai contestar o imóvel? E aí, quando chega o terceiro momento, aí a gente faz a vistoria de entrada. Então, a gente tem que fazer uma vistoria seguindo um parâmetro que não vai deixar em aberto termos para que, quando for a jurídico, quando for para a seguradora, você receber um belo de um não, vamos dizer assim. Um exemplo rápido, para passar a bola aqui para a parte jurídica, né? Mas pegando o gancho da seguradora. Pintura ok, pintura em bom estado, pintura em perfeito estado, isso aí é mesmo que nada, pessoal, para a seguradora, para o jurídico e tudo mais. Na vistoria de entrada, temos que ter pintura nova e um ponto final. Pintura nova com marcas de uso, esquece, assim, quem vê vai dar risada, sabe? E, além de tudo isso, na vistoria de saída, já que a gente está falando sobre rescisão, não coloquem na vistoria de saída que você está cobrando a pintura porque ela está usada, porque isso cai lá naquele inciso do desgaste do uso. Cobrem a pintura porque ela tem sinais de mau uso. Mancha, pneu de bicicleta, furo, risco de canetinha hidrocor e por aí vai. É mais ou menos por aí, né? É verdade. E é engraçado porque, às vezes, você comentou da vistoria de entrada ter essa análise prévia, algumas imobiliárias contratam a empresa de vistoria para fazer uma primeira vistoria e o imóvel ficar 1 ano fechado para ser alugado.
E aí você olha lá o sofá, tá mofado, tá com goteira no banheiro, e aí a imobiliária quer empurrar que a pintura é nova. E eu gosto de usar o exemplo para as partes, é o seguinte: nenhuma imobiliária é especialista em engenharia de pintura. Então, se você vai lá falar que a pintura é nova, significa que o imóvel foi pintado há menos de 30 dias, e ponto. Mas não significa que foi feita a pintura pelo Michelangelo, né? Então você tem que ter uma pintura nova, não é verdade? E muitas vezes a pessoa quer impugnar, né, quer contestar um laudo de entrada, e é muito simples. Eles vão falar assim: me apresente a nota da pintura, né, a data que foi comprada a tinta. Boa. E aí quando você sai, e aí que é o que gera o problema, né, Bruno? Eu faço lá então na entrada, a imobiliária vai e pinta o imóvel com aquela tinta mais barata que existe. E eu sou de Curitiba, né? Em Curitiba não existe um imóvel que não seja mofado, né? Porque é muito úmido, e então se você usar aquelas tintas de valores mais agregados, aí ela tem uma melhor resistência, né? E aí você quer exigir, às vezes, do inquilino essa pintura. Por isso que eu digo que hoje é fundamental a profissionalização. Não adianta nem você colocar a pintura nova. Você tem que colocar a pintura nova da sua vinil, marca tal, código tal, cor tal. Quando eu vou fazer um processo que tem um laudo de entrada e de saída, e no próprio contrato tá falando qual é a tinta e a marca, me enche os olhos de alegria. Eu acho muito louco esse negócio do galão subnil, né? Porque tem no contrato que o cara tem que sair, deixar uma lata de galão subnil e tal, mas não tem necessariamente contestando ali pro inquilino que ele pegou com tudo pintado com o tal do galão subnil recém passado na parede, né? Já pegou uns casos assim, Bruno, assim, de garantia que vocês tiveram que cobrir ou debater se vai cobrir, se não? Como que as imobiliárias... Pra que essa turma tem que se preparar nesse sentido? É o nosso dia a dia. Todo dia a gente pega vistoria nova, em perfeito estado, com manchas, bolhas e marcas de infiltração. Infelizmente, a seguradora vai negar. O objetivo do seguro é garantir o pagamento das responsabilidades contratuais do inquilino. Então, ele é baseado no que está na lei do inquilinato. Então, se o locatário não cumpre a obrigação, a seguradora vai ser acionada. Mas se o inquilino já pegou o imóvel em condições que não eram condições adequadas de acordo com a lei, o seguro vai acabar não cobrindo. Então, o Diego falou sobre a questão da vistoria final, está bem aparado com a vistoria inicial. Se a vistoria não estiver com todos os dados, com todas as informações, na seguradora intermediária a gente vai conseguir tratar isso e fazer com que o proprietário receba a indenização. Então, a validade da garantia, o quão efetivo a gente vai ser no ato da rescisão, depende muito do processo que a imobiliária usa, pelo que eu estou entendendo aqui, desde o começo da tratativa, lá no cadastro, passando pela visita, indo para contrato. A garantia depende, muitas vezes, de que esse processo seja bem feito por nós imobiliaristas. Exatamente, e contrato e a vistoria devidamente assinada pelo inquilino, porque se não tiver assinada pelo inquilino, pode parecer ridículo isso, mas infelizmente algumas imobiliárias não têm essa cultura de exigir a entrega das chaves exigir a assinatura do laudo de vistoria antes da entrega das chaves, e aí quando bate na seguradora acaba sendo negado porque não tem amparo aí pelo seguro. Boa. Deixa eu só fazer uma colocação para trocar uma ideia com o Bruno. Tem algumas imobiliárias que eu atendo hoje que elas têm feito da seguinte forma: o imóvel às vezes está um pouquinho detonado, sabe? Uma tomadinha não funciona, tem um micro-ondas lá que não funciona, uma lâmpada está queimada, e a imobiliária está fazendo o quê? Ela fala assim: poxa, dentro do meu budget do negócio aqui, cabe eu gastar R$300 para trocar as lâmpadas do imóvel, para ajustar lá as tomadas para que todas estejam funcionando. E aí ela mesma faz, por conta própria, um check-in de entrada naquele imóvel para deixar tudo perfeito. E às vezes o locador, eu já tive feedback disso, falou assim: nossa, mas eu deixei o imóvel lá, e aí tinha um negócio velho lá no canto que foi trocado, uma luminária quebrada, que foi colocada uma nova, e o inquilino colocou. Aí não, a gente colocou, eu vou reembolsar então. Eles nem estavam esperando aquilo, e aí eles veem o cuidado, porque a gente conversa isso todos os dias. Não é 3 mil reais o aluguel, é um bem de 200, 300 mil reais que você está cuidando. Então a imobiliária, ela está sendo remunerada lá
para cuidar do imóvel do inquilino, né? E do proprietário. E aí, lidar com o inquilino, né, Bruno, acho que também é fundamental para que ele tenha um bom convívio e que essa saída seja tranquila. Se eu for entrar num imóvel que já está detonado, qual que é a minha... até a cuidade de saber quantas tomadas tinham estragadas para eu poder arrumar. Eu nem sei, metade já estava estragada, né? É isso aí. E só tenha para aquilo que tiver no contrato, que tiver na vistoria. Então, se for sobre tomada, é algo que sempre dá dor de cabeça nas decisões. A imobiliária nos procura e não tem o que fazer porque não estava previsto na vistoria inicial. Então, se não tiver escrito, infelizmente, o seguro acaba não conseguindo dar amparo. Eu não entendi uma coisa aí no meio. A imobiliária repara, ela faz o reparo sem cobrar e sem avisar o proprietário? É porque é o seguinte, veja só, quanto que custa eu arrumar uma tomada, tá? Tem uma tabela disso, você paga, por exemplo, quase R$100 para arrumar aquela tomada. Mas é só abrir a chavinha ali, escapar arrumar o fio e colocar de volta. É uma coisa que uma eletricista pode fazer, sei lá, 500 dessa no dia, 10 imóveis. Então a gente pega uma imobiliária que já tem lá uma carteira, 10, 20, 30 imóveis, ela consegue ter um profissional para... Peguei o imóvel, vou dar um talento nele, sabe? Aquele vou dar um tapa para deixar um negócio comercial. E eu acho que é importante, e isso tem que pensar o seguinte, esses eventos da Maximiza, eles são também sobre você conseguir angariar o teu cliente, né? Você ter lá a cobertura e as costas largas de uma seguradora, mas também sobre como você cativar o teu cliente. E eu acho que eu gostaria de, por exemplo, tendo um imóvel, de olhar para você e falar assim, olha, eu sei que tinha um BOzinho ali, todo imóvel tem um BOzinho, e a imobiliária foi lá e cuidou dele, né? E aí, lógico, se a imobiliária faz isso no começo da locação, lá no final ele vai ter que devolver, como a gente brinca lá, né? Alguém aqui já viu o inquilino falando que devolveu o imóvel melhor do que pegou, não? Hã? É exatamente isso, Rafael. Essa sugestão do Douglas, ela vai inclusive para a pintura. Então, se você entrega o imóvel para o inquilino com a pintura em ótimo estado, mas ela não está nova, não tem a nomenclatura de nova no laudo, para acionar o seguro, ele pintou a parede de preto, ele sujou de barro, não tem amparo. Porque o inquilino só é obrigado a entregar o imóvel com a pintura nova se ele tiver pego esse imóvel com a pintura nova. E esse reparo inicial que o proprietário pode fazer, ou a imobiliária pode fazer inicialmente, é muito recomendado, inclusive, pela Maximiza para fazer nos imóveis. Cara, eu acho que a turma que tá ouvindo a gente aqui tá na cabeça dos mais famintos uma palavrinha-chave chamada monetização, né? Porque eu consigo ter um setor de reparos, eu consigo ter o Rosalvo vai falar com certeza sobre isso para vocês. Eu consigo ter um setor de reparos dentro da minha imobiliária, onde eu internalizo todos esses BOs, que o problema sempre tá quem paga, quando paga, quanto paga. Então, paga o proprietário, paga o inquilino. Por que a imobiliária não pode internalizar isso, fazer disso uma fonte de receita e falar, Diegão, eu resolvo para você, X reais. Ele não sabe quanto é o serviço. Ele não sabe se os 500 que eu tô cobrando dele poderia ser 350. Ele não sabe se o que eu tô cobrando 2.000 poderia ser 1.800. Então eu gero caixa para a imobiliária. Eu gero uma fonte de monetização que eu não tinha antes. Isso pode ser muito inteligente, né, Diego? Na época que eu trabalhava na imobiliária Brunholi, não sei se vocês já ouviram falar dessa imobiliária. Conhecem Brunholi? Lá de Santa Quem não conhece Brunholi, turma, referência nacional em case assim, ela foi gigante lá de Floripa, né? Ela era considerada a maior imobiliária do país, Sim. Isso lá em 2013, 14, e hoje foi comprada pela Crédito Real. Mas eu trabalhava e nós tínhamos o setor lá dentro que era rescisão, manutenção e vistoria. E nós éramos comissionados lá, né? E a maior parte do salário que nós ganhávamos era na venda de manutenção para o proprietário. Então era uma imobiliária com 10 mil imóveis em carteira, obviamente ela não poderia arcar por conta própria esse tipo de reparo, mas o que tu falou foi perfeito. A gente entrava em contato com o proprietário, cara, tem que trocar o interfone, R$280, naquela época custava R$80 um interfone. E, mas eu não tenho dinheiro agora, não sei o que, não tem problema, a gente faz aqui, paga e desconta do teu aluguel. E a gente nem pagava, porque a gente dava uma pedalada com o prestador. Então, eu vou te fazer todo o pagamento aqui 45 dias depois. E a gente está falando, pessoal, numa faixa de R$300 mil por mês de faturamento só de serviços, que a própria imobiliária gerava lá dentro, e ela ficava em torno aí de 20% a 25% de comissão para ela. Então R$300 mil mês, gerado com uma carteira de 10 mil imóveis. Em torno disso, né? Você faz a conta se você tiver 1.000, você faz a conta se você tiver 500, você faz a conta se você tiver 2.000. Exatamente. É um baita canal de monetização, né, cara?
E o proprietário fica super feliz, porque muitas vezes, pelo menos lá em Floripa, eram investidores que eu ligava para ele, o cara, ô Diego, qual é o imóvel mesmo? Que eu não sei qual é o imóvel. Eles tinham tantos imóveis que eles nunca foram no imóvel. Então, para eles era uma bênção que tivesse alguém podendo executar esse reparo para ele. Mas só complementar uma fala do Douglas aqui em relação a esses reparos, informem o proprietário, pessoal, que vocês fizeram esse reparo. Porque no final, a gente já teve casos lá de o proprietário ser muito ingrato, no sentido de, eu não pedi para vocês fazerem isso, não é a mesma. Eu me lembro de um caso de uma torneira que era caríssima, foi trocada por uma mais simples, e o proprietário falou, não, eu quero a minha torneira de não sei quantos R$1.000 lá na época. Então, um favor que a imobiliária foi fazer, arrumou um problema para ela. Então, registrem tudo com o proprietário. Eles são muito legais enquanto está rendendo para ele. A partir do momento que começa a sair um dinheirinho do bolso dele, talvez vocês já não são mais tão amigos deles assim. Não, foi no sentido da questão da tomada mesmo, né? Lógico que vai trocar uma tomada, uma coisa mais cara, você tem que comunicar. E é até importante pensar, né, que o locador, às vezes, ele é o único imóvel dele. E o especialista na gestão é imobiliária, só que quando você olha, por exemplo, assim, qualquer imobiliária de vocês aqui, o Bruno deve ter 10 ou 30 vezes mais sinistro do que vocês vão ter na vida de vocês, né? Então eu gosto de falar assim, o pessoal fala assim, nossa, você é muito bom, nossa, você é especialista. Eu falo assim, não, cara, tem gente que tem muitos mais processos. Tem o meu amigo Fabrício, que está aqui no auditório hoje, eu tenho, sei lá, hoje eu devo ter em andamento uns 1.500 processos, eles têm, se eu não me engano, acho que 20 mil processos. Então é totalmente desproporcional, né? O Bruno, e como que eu consigo pensar, e eu gosto muito do Bruno, que eu consulto ele para as minhas dúvidas também dos clientes, na cabeça da seguradora, né? Porque a seguradora, embora ela tenha, é o dinheiro dela que vai estar sendo posto em empenho, né? Então é ela que vai pagar o reparo, ela também tem uma relação com a parte. Então não não vou indenizar nada, mas também vou indenizar tudo. Você tem que criar um procedimento para isso, né? Vocês hoje têm, por exemplo, com as imobiliárias, as novas, ou que vão começar na locação, ou que estão com o processo lá, parei de usar a seguradora porque não me indeniza nada. Não é que ela não indeniza nada, né? Como é que funciona isso? Perfeito essa colocação. A seguradora indeniza que está baseado nas regras do seguro, mas cabe ao corretor de seguros que atende a imobiliária conhecer as regras do seguro, para fazer com que isso funcione corretamente. Então, a gente inicialmente, toda imobiliária que a gente inicia uma parceria, inicia um trabalho com a imobiliária, a gente faz uma capacitação para a imobiliária, um treinamento, a gente deixa claro aquilo que cobra, aquilo que não cobra, o que não tem amparo, não só amparo pelo seguro, mas também não tem amparo pela lei do inquilinato. E isso faz ter um resultado muito interessante na rescisão de contratos, porque a rescisão todo mundo sabe que é a dor de cabeça da imobiliária. E eu costumo dizer que a rescisão mal sucedida é justamente o momento que o proprietário tira o imóvel da imobiliária. Então, se você faz um contrato bem feito, uma vistoria bem feita, e tem conhecimento do que é as regras do seguro para poder acionar a seguradora, a sua rescisão vai ter um sucesso maior. Só uma complementação rapidinho, você pode, numa rescisão, perder 2 clientes, né? Você pode perder o locador e perder o locatário se você fizer um serviço mal feito. E eu gosto de pensar que quando a gente perde o cara é que a gente pisou muito na bola, né? Mas pra perder pasta, cara, a imobiliária tem que pisar muito na bola, muito imobiliária, porque o nosso mercado, se a gente for sincero e olhar pra dentro, o nosso mercado ainda é tão amador que se eu conseguir perder um cliente dele vir retirar pasta na minha imobiliária pra levar pro meu concorrente, cara, perdão do meu francês, mas eu fui um bosta nessa tratativa. Porque o mercado já é ruim e eu consegui ser pior do que o ruim. Então a gente tem que jogar muito limpo com a gente, entender, e até finaliza essa rodada com vocês, o que mais essa turma pode fazer para evitar problemas da rescisão, além da vistoria, além da garantia, além de um contrato muito bem feito, blindado. O Dr. Felipe Chagas, assim como o Douglas, entrou muito nessa seara hoje de manhã, né? O que mais vocês podem deixar aí de boas práticas para essa turma de se proteger de uma rescisão ruidosa que chega nesse estágio final, infelizmente, do divórcio do cliente, né? Boa, posso começar? Claro. Bom, sob a ótica da vistoria, lá na Plena a gente fez um estudo de mais ou menos umas 200 jurisprudências, assim. E uma coisa que me surpreendeu, mas que as imobiliárias pisam muito na bola, é sobre a assinatura e a participação na vistoria de saída. A gente percebeu que tem muita imobiliária que faz a vistoria de saída sozinho no imóvel.
E isso é meio perigoso, assim, pessoal, porque a gente viu o inquilino, por exemplo, acusando a imobiliária e o vistoriador de ter causado o dano que ele colocou na vistoria, porque não estava acompanhada da vistoria. E também muitos casos de unilateralidade da vistoria. Então, todo o processo de vistoria ele foi invalidado porque o inquilino não estava presente no dia da vistoria. Claro que tem inquilino que um desalmado, que não quer participar mesmo da vistoria e só quer encrencar com tudo, mas pelo menos formaliza com ele a data e a hora que a vistoria vai ser realizada em todas as partes. Claro que a gente está aqui num evento da Maximiza, mas ainda tem bastante fiador no processo, então esse fiador também tem que ser sinalizado, assim. E claro, pessoal, uma vistoria, quanto mais informações você tiver nela, melhor. Então usem de bastante texto, escrito mesmo, bastante foto e quando der, bastante vídeo. Diego, foto e vídeo não tem validade, blá, blá, blá. Mas pelo menos talvez você usa essa forma, essas informações para evitar que vire um processo jurídico, porque a informação já está ali na frente de todo mundo, talvez no extrajudicial fica mais fácil de negociar. Boa, Diego. O vídeo tem uma resistência, né, cara? Só pediu sobre o vídeo, acho que o mercado tem uma resistência a vídeo. Bastante. O cara vai no imóvel, fotografa no anúncio, fotografa todos os cômodos. Vai na vistoria, fotografa todos os cômodos. Fotografa a tomada, fotografa o cachorro. É a mesma coisa. Você só tem que apertar e ir continuamente refazendo essa jornada. E o vídeo é uma ferramenta que a gente ainda usa pouco, né? O mercado ainda usa pouco. Diga, Bruno. Pegar esse gancho do fiador, a minha recomendação para as imobiliárias é de repente escolher a garantia mais adequada para aquele tipo de imóvel, para aquele perfil de inquilino. Não vai ser só o seguro-fiança, ou só o fiador, ou o título de capitalização. Fazer uma análise do perfil do cliente, uma análise do perfil do imóvel. Um imóvel imobiliado, por exemplo, a gente vai recomendar alugar com título de capitalização, porque o seguro tem as suas limitações quando se fala de imóvel. Então, talvez o fiador, se o proprietário busca mais liquidez, seguro fiança, e buscar a garantia adequada para aquele tipo de imóvel. Essa que é a minha recomendação. Boa. Douglas? Sabe que é interessante? Porque a lei ela é de 91, né? Em 91 ninguém tinha câmera filmadora, fotográfica. Além do E aí, inclinato. além do inclinato. E aí ela fala em descrição minuciosa do imóvel. E já deixando um bônus aqui para os nossos amigos, a vistoria hoje você pode cobrar do locador, do locatário, não tem problema nenhum, tá? Tanto que vai ter uma PL, tem uma lei lá que é a 723/2023, que vai proibir o locador de cobrar do locatário a vistoria. Só que olha que legal, essa lei vai trazer lá 3 incisos e um deles fala que a descrição minuciosa que é referendada no inciso 5º pode ser acompanhada de foto e vídeo, tá? Eu sempre critico o vídeo, porque eu fico imaginando o juiz, né, ao julgar o processo, parar e ficar lá vendo o vídeo do corretor, aqui é a sala, aqui é a cozinha. Mas eu me rendo aqui aos nossos parceiros do evento, porque ele me falou o seguinte lá no quiosque da entrada. A gente usa o vídeo, doutor, para abrir o micro-ondas e mostrar que tá funcionando. Sim. Cara, isso é muito legal. Porque, sabe, tem uma amiga minha que ela falou o seguinte, ela liga o ar condicionado e aí ela pega o termômetro, aponta o termômetro e tira a foto. Então o vídeo aí, cara, funciona de cor de bola. A gente resolveu isso por tecnologia mesmo. Lá na nossa empresa, nosso aplicativo, são vídeos de 15 segundos. E aí, depois, se vocês quiserem, Bruno, eu posso disponibilizar uma vistoria modelo pra galera ver como que é. E é isso mesmo. Liga o item, mostra funcionando e acabou. Dá vontade de ver o vídeo. É mais rápido do que tu ficar procurando as fotos. É um TikTok, vistoria é TikTok. É onde prende a atenção da galera. Vocês querem o modelo de vistoria que o Diego manda pra vocês, turma? Show. Achei mais ou menos, depois de entender. Vamos ver se vai Quem dar. trabalha com a gente já tem esse modelo, precisa mandar pra gente. Parceiro Maximiza, quer o modelo que fica mais fácil de ir pelo Bruno, sim ou não? Bruno é um modelo, né, gente? Ele é um homem muito elegante, então falou de modelo, falou dele. Senhores, acho que já que a turma tá nos ouvindo por um tempo, seria legal a gente ouvir eles um pouco. A ideia agora, pessoal, é a gente receber algumas perguntas de vocês, e aí a gente vai usar uma ferramenta ancestral, que é a mão levantada. Time Maximiza, tem alguém para passar o microfone pro pessoal? Tem? Cadê? Aê, boa, sim, boa. E aí já tem uma pergunta ali. A gente só tem um combinado antes da primeira pergunta. Não vale pergunta que começa com história, beleza? Eu tenho um cliente nascido em 1974. O nome dele é João. João casou com Maria e eles têm comunhão parcial de bens.
Eles alugaram o imóvel. E a pergunta? Beleza? Então, pra gente otimizar o tempo, se estiver demorando muito, eu vou falar. E a pergunta? E vocês me ajudam a delicadamente acelerar os colegas, tá bom? Seu nome, caravana de onde, nome da imobiliária e sua pergunta, por gentileza. Fátima Galvão, Galvão Locações, Curitiba. Oi, Fátima. Bom dia, boa tarde. E se a energia elétrica estiver desligada, como que vocês resolvem o problema de testar os equipamentos? Boa. A solução perfeita para isso é, quando alugar o imóvel, chama a equipe de vistorias do imóvel novamente e testa tudo de novo. Só que isso é caro, você vai pagar 2 visitas para o cliente lá. Como que a gente resolveu isso? E pessoal, na minha empresa de vistorias da qual eu era sócio, nós fazíamos 6.000 vistorias por mês, todo mês. E a gente usava essa fórmula e a gente nunca foi chamado em nenhum processo. Que é o seguinte: você faz a vistoria do item considerando o estado físico do item. Vamos pegar um ar-condicionado, por exemplo. Então, ar-condicionado, a marca, o controle, se está limpo, tudo bacana. Só que você não pode, em hipótese nenhuma, falar que esse ar-condicionado não está funcionando, porque você não testou ele, mas você não deve também colocar que o item não foi testado por falta de energia elétrica. Uma imobiliária lá em Florianópolis, chamada Giacomelli, pediu para eu fazer isso. E na vistoria de saída, nós nunca conseguimos cobrar nenhum defeito relacionado a eletrodoméstico, porque o inquilino ele falava, cara, tá escrito aqui que vocês não testaram. Então, se danificou ou não danificou, o problema é de vocês. Solução. Não sei se você usa algum aplicativo de vistorias ou um modelo no Word, enfim. No começo da vistoria ou no final da vistoria, coloque um termo explicando que para os itens eletroeletrônicos, caso não tenha energia no imóvel, considera-se o item funcionando, o locatário tem X dias para fazer a contestação após a ligação da energia elétrica e caso não seja contestado, considera-se funcionando e ponto final. Então tu joga essa bola para o inquilino. Diego, se for jurídico dá problema, isso e aquilo, depende de juiz, depende de advogado, depende do TJ da região e por aí vai. Mas isso evita bastante, evita que chegue a jurídico, pelo menos. Então tem assim, na prática a teoria é outra às vezes, né? Mas se o doutor quiser complementar... Não, mas eu acho que é bem isso. A PLP, agora a 7223, ela fala o seguinte, que o prazo para a contestação da vistoria vai ser de 5 dias úteis. Hoje está o som do produtor, né? Cada um faz um prazo, 24 horas, 24 horas úteis, que pelo amor de Deus, dê uma dos seus contratos e excluam se tiver horas úteis. Não existe no Brasil regulamentação para hora útil, tá? Então, se for 24 horas úteis, quanto que dá? São 3 dias de 8 horas? São 2 dias de 12 horas? Né? Então, são dias que são úteis, né? Horas são sempre corridas. E aí a gente faz, já nos nossos clientes, a gente acaba colocando assim, que a impugnação será no prazo de 5 dias. Só que também eu entendo que aí é o problema do locatário, que aí ele também não tem a obrigação dele ligar em 5 dias do tempo da vistoria, porque às vezes você aluga um imóvel e hoje com um aplicativo, o cara tá na Europa, ele alugou aqui, daqui a um mês ele vai voltar. Então aí você vai ter que ajustar no caso a caso. É importante também ter a ciência, né? O que prazo você colocar, a vistoria tem que ser até o dia 30 do mês que vem, porque o cara só vai entrar no imóvel. Pô, mas golaço, tua ideia, cara. Tipo, você pra... deixar ali, né, você jogou meio que uma malandragem pra te jogar no colo do inquilino, de fato. Isso, e assim, pessoal, não tenham medo de contestação, tá? Uma vistoria bem feita, eu não tinha medo. A imobiliária falava, vou colocar 30 dias de contestação. Pode colocar 1 ano. Se o cliente contestar, eu vou conferir na vistoria. E a vistoria vai estar segura, com foto, com vídeo bem feita. É fácil do inquilino falar, o ar-condicionado não estava funcionando. Vamos supor que tem energia elétrica. Você chega ali no imóvel, não olha na vistoria, olha só o vídeo aqui do ar funcionando bonitinho. Aconteceu daqui pra frente. Não tenham medo de contestação. Contestação é boa, tá? Boa. Depois a gente pode discorrer sobre isso. Muito bom. Mais uma pergunta, turma? Quem temos aí de próximo? A Kitty? Ó, o Bruno sabe até o nome de cor já. Seu nome, caravana de onde, imobiliária, sua pergunta e se é direcionado ao... Boa tarde a todos. José Dirley, imobiliária Quiquina, aqui Ponta Grossa mesmo. Na verdade, eu queria levantar o tema ali para o Bruno e vocês, falar algo no sentido. São várias perguntas. Uma, Bruno, a seguradora não cobre pintura se não for nova. Ok. A pintura não é nova. Você está me dizendo,
entendo da seguradora, é que eu não vou ter garantia de uma manutenção de pintura, porque a maioria dos contratos de locação fala que você tem que devolver o imóvel igual ou melhor. É uma pintura em bom estado, a seguradora não vai me pagar. Mas eu entendo que se o inquilino, o locatário, ele me devolveu em piores condições, eu tenho sim o direito de cobrar dele. Qual que seria uma solução, sugestão? Fora a parte jurídica, e aí o doutor pode até também acrescentar algo. E, emendando a pergunta, a questão da mobília, principalmente imóveis de alto padrão, imóveis sem uso. Eu tenho, não é história, eu tenho um caso, inclusive estamos fazendo a defesa, que o proprietário alega assim, estava funcionando, vistoria diz que estava. Hoje ele fala, já foi devolvido. Zé, desculpa, mas qual que é a pergunta? Só pra gente agilizar o tempo. Qual eu entendi a primeira, me manda a segunda. A segunda seria assim, não seria melhor um laudo técnico, porque o vistoriador ele não é técnico em eletro, exemplo eletro. Vamos Beleza. Não seria melhor um laudo do que a vistoria? Laudo, porque hoje eu instruo o meu proprietário, principalmente esse alto padrão, a ele fornecer um laudo técnico e na saída eu cobro do locatário esse laudo técnico também da época. Tá bom. Acho que seria um tema interessante. Tá bom. Maravilha. Primeira pergunta boa, muito boa, inclusive. Pô, meteu duas em uma ali. Já esqueci a segunda, mas vou falar a primeira. A primeira pergunta sobre a questão da pintura. Você falou que a pintura em ótimo estado é muito relativo. Pra mim, é ótimo estado. O que é ótimo estado pro Douglas? O que é ótimo estado pra você? Então, por isso, acaba não tendo amparo. Porque a própria lei defende, nesse sentido, a lei do inquilinato foi definida por conta disso. E a seguradora, ela se baseou na lei e colocou lá nas condições gerais, nas regras do seguro, que só tem amparo aquilo que está como pintura nova. Então, se o inquilino estragou mais, acaba não tendo amparo pelo seguro. Ô Bruno, eu acho que talvez você tenha pensado numa situação do danos ao imóvel, por exemplo, ele bateu uma marreta na parede, porque ele teria a indenização. Porque não é como é que você faz um mau uso da pintura? Se eu pôr o pé, eu estou fazendo um mau uso, mas é só alguém pegar ela e limpar, entende? Agora, se eu peguei lá e coloquei 50 quadros na parede, furei a parede inteira, por mais que a pintura não seja nova, eu preciso daí fazer o reparo e o segurador indenizaria, me parece, né? Se for dano causado pelo inquilino, aquilo que eu disse no começo, o objetivo do seguro é pagar aquilo que o inquilino causar de danos, aí sim teria amparo. Já vou emendar para responder a segunda pergunta. O Dilei conhece bem o produto de título de capitalização, a gente trabalha com esse produto dentro da imobiliária. Imóveis imobiliários de alto padrão, a recomendação é alugar com título de capitalização. O título ele não traz exclusões para qualquer tipo de reparos, não tem limitações, é acessório, não é, foi causado um estrago maior. Acionou a seguradora deposita dinheiro na conta da imobiliária, o imobiliário utiliza o valor como bem entender. Depois, se não tiver amparo jurídico, aí vai ter que se entender na justiça. Mas a seguradora em si, ela só simplesmente deposita o dinheiro na conta imobiliária. Por isso que é o produto mais indicado para esse tipo de imóvel. Boa. Fechou as duas? Acho que teve a parte do testar o eletro, né? Aí só vou fazer igual o senhor, vou responder duas numa só também, vou devolver. A questão aqui que eles falaram, só complementando, não esquece do que a gente falou no começo da nossa explanação. A vistoria de saída, ela tem que dizer que tem um mau uso ali. Aí fica fácil de fazer um pouco mais fácil de fazer a cobrança. Cobrar a pintura só porque ela estava em bom estado, não vai dar certo. Cobra porque tem um mau uso e descreve furo, mancha, pé e por aí vai. Sobre os eletros. Com relação aos eletros, o locatário, ele não tem a responsabilidade técnica sobre aquele eletro também. Ele tem que pegar um item funcionando, uma geladeira da marca Brastemp na cor branca com 2 portas funcionando. Maravilha. É isso que o vistoriador tem que atestar na sua vistoria. Da mesma forma que esse locatário ele não é responsável pelo gás que tem dentro da geladeira, não faz sentido fazer esse tipo de descrição na vistoria. A vistoria que a gente entrega para o inquilino, ela é muito mais próxima de um inventário com as suas características do que um laudo técnico. Porque se eu vou para laudo técnico, daí eu já entro na seara de engenheiro, de arquiteto, talvez precise de uma RT, aí é outra história.
Aqui a gente se limita ao estado, funcionamento e descrição daqueles itens. Aí a gente para por aqui. Se você for muito mais a fundo, aí lá a gente fala que vai arrumar sarna para se coçar. Não sei se aqui tem esse ditado também, mas é por esse caminho. Boa. Ó, a gente tem tempo para uma última pergunta e eu queria que a gente tentasse uma pergunta dessa turma aqui, ó. Que a gente pegou 2 perguntas de lá. Queria que a gente tentasse uma pergunta dessa turma daqui, a galera daqui. Tem alguma pergunta boa aí? Pra gente fechar com chave de ouro. Tem? Aqui, na primeira fileira? Aqui, Edson, na primeira fileira. Aquela de lei, de ouro. Tiago da Palazzi Imóveis, São José dos Pinhais. Em relação à vistoria, qual o grau de responsabilidade da sua empresa referente à vistoria? Exemplo, você está fazendo a vistoria inicial, entregou a vistoria, entrou um inquilino e você esqueceu de colocar na vistoria um painel na sala. Pergunta boa. Na saída, No peito. o inquilino quebrou esse painel. Boa. De quem que fica essa responsabilidade referente a esse custo? A Boa, sua boa, empresa boa. assume o custo desse dali ou vai ligar para o imobiliário? Só para ninguém me cobrar depois, hoje nós vamos se defender aqui, né? Hoje, pessoal, a empresa que eu trabalho é na parte de tecnologia, lá no Pleno Vistorias, e o Vivendo de Vistorias é um projeto educacional, gratuito, que tem um monte de vídeo no YouTube, no Instagram lá, para vocês se informarem sobre vistorias. Mas quando eu tinha empresa de vistorias, no meu caso, eu assumi essa responsabilidade. Porque como nós éramos uma empresa contratada, nós tínhamos uma responsabilidade com relação aos erros. Claro que em relação a erros provados, né? Então vinha muita imobiliária, às vezes, Diego, tem como tu dar um jeitinho aqui, nos ajudar, porque é um proprietário bom aqui e tudo mais? Aí eu não aceitava. Mas, por exemplo, eu sempre cobrava dos vistoriadores o processo salva. O doutor sabe bem disso, um erro no processo, tu perde um processo, às vezes tu estando até certo. Então eu falava para o vistoriador, cara, se o ar-condicionado está funcionando, prova na vistoria. Se existe um painel, prova na vistoria. Agora, se você, vistoriador, não fez a vistoria do ar-condicionado e falou que ele está funcionando, ou um caso que acontecia bastante, na vistoria de saída a pintura estava muito ruim e o vistoriador aceitou como nova. Nesse caso, a gente se abraçava, chorava e pagava a vistoria para a imobiliária. A pintura para a imobiliária. É isso aí. Mas não são todas que fazem isso, tá? Não, bem longe, assim, bem longe, não são todas. A verdade é que tá todo mundo procurando de quem é a conta e quem é que paga essa conta, né? Exatamente. Essa é a grande sacada da rescisão. Acho que é um bom insight. Nossa, botaram um negócio vermelho aqui. Vou embora. É uma boa sacada pra gente encerrar o painel. E aí eu queria pedir que vocês fizessem considerações finais em tempo recorde, assim, de 30 segundos. Só preciso emendar a resposta dele, porque é o seguinte: se você é locador, se você é imobiliária, assina o contrato de locação e assina a vistoria em nome do locador, nesse caso do painel, você vai responder. Juridicamente você vai responder, porque você não viu que a vistoria estava errada. Né? Mas se o locador assinou a vistoria dando ok, o azar vai ser dele. O problema é dele que não tinha um painel. Né? Então é bem fácil de resolver. É sempre jogar a bola para quem é de direito, né? Eu falo que a imobiliária ela tem a gestão da locação, mas não é ela que deve assinar os contratos, né? Eu acho que dividir essa responsabilidade é fundamental. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e gostaria de saber, só a título de curiosidade, quem aqui já me conhecia? Levanta a mão. Ó, que legal. Quase ninguém, viu? A gente vive numa bolha. Tua mãe e teu tio ali. Não, tio ali, tá? Mandei um primo, veio, né? Mas pelo menos uma cliente minha falou, então foi importante. Obrigado, Fátima, um abraço. Tamo junto, Douglas. E aí, quem quiser, então, não conhece o nosso trabalho, só siga nas redes sociais, @DouglasVilar. Obrigado, viu? Valeu. Tamo junto, Douglas. Brunão, Fechou. consideração finais. Só agradecer o delay ali que a gente combinou essa pergunta aí e deu tudo certo. Obrigado, pessoal. Diego. Bom, pessoal, vistoria não acaba nunca o tema, então um convite. No Instagram e no YouTube tem @Vivendo de Vistorias. Temos aulas semanais gratuitas, tem a comunidade, tem o vídeo. A gente tenta explorar todos os assuntos de vistoria de forma gratuita, de forma bem técnica. Como advogado, eu dou uma olhada também na parte de jurisprudência e tudo mais. Então sigam lá, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir absorver bastante conteúdo lá. E se tiverem dúvidas, perguntem por lá que a gente sempre responde também. É isso aí, muito obrigado, viu?